Estamos de volta com você aqui no nosso Abrindo o Jogo nessa terça-feira, aqui na TV Horizonte. Participe com a gente no 319-9642-8473, ok? 319-9642-8473 ou também pelo nosso Instagram e Twitter, que é o @AbrindoJogoTVH. É isso aí, vamos trazer para você aqui, ó. Sempre buscamos nesse último bloco o resultado parcial da nossa enquete de hoje. Estamos perguntando aí se Minas deve dar o exemplo ou não em relação aos jogos do Campeonato Mineiro e de fora também, né? Temos aqui, por enquanto, não. O futebol é seguro, 68%. E sim, deve dar o exemplo, como foi São Paulo e Santa Catarina, 32%. Então, a maioria votando pela permanência do futebol, ou seja, para que continue a bola rolar aqui pelo Campeonato Mineiro e até jogos aí de fora que venham para cá. Mas esse daí, o jogo, por exemplo, de amanhã do Palmeiras está cancelado já, pela informação que a gente obteve aqui de bastidores. Esse jogo, Palmeiras e São Bento, não vai acontecer. Então, vamos aguardar, porque Belo Horizonte aderiu à onda roxa. Na verdade, pelo que eu pude ler rapidamente aqui, gente, até enquanto rolava o programa e tal, e nos intervalos, alguns especialistas foram consultados por colegas, né, de portais. Belo Horizonte não tinha muita saída, não, nesse quesito. Mesmo com aquela medida do STF, né, da autonomia aos municípios e tal, na administração, né, da pandemia, Belo Horizonte não tinha muita saída. Então, com isso, acho que fica difícil mesmo os outros jogos de fora acontecerem aqui. Esse do Palmeiras já é uma informação que vem de bastidores, deve ser confirmado já agora à tarde, não acontece amanhã no Independência mais. O Palmeiras e São Bento. Paulinho, Oi? O São Bento soltou uma nota já e o jogo não vai ser disputado mais aqui no Independência. Então, São Bento já disse que o jogo foi cancelado, o Palmeiras desarmou toda a estrutura que ele tinha para vir a Belo Horizonte para que esse jogo acontecesse, já está cancelado. Ok, as pessoas participando aqui com a gente, ó. Olá, Paulo, boa tarde. Na minha opinião, o Galo tem muitos jogadores e alguns com certeza não serão utilizados. Por isso, penso que deveriam emprestar ao América. Assim como o nosso time faria uma economia, ao menos metade dos salários. O que vocês acham? Um abraço a todos. Edson de Contagem. Ô, Edson, eu acho que você tá certo. Eu acho que o América, gente, nesse momento, aliás, já deveria ter feito isso antes, quando estava classificado para a Série A mapear os grandes clubes aí do Brasil. O que você acha aí, ô Lucas? Palmeiras, Flamengo, Atlético, os times que foram bem lá na Série A, que tem um elenco extenso, que a gente sabe, né, se reforçaria nesse ano 2021, vai ter gente ali que não vai usar. Vou ser bem sincero, a gente discutiu isso aqui já. A meninada do Atlético tá indo bem, e até alguns aí com já uma rodagem, apesar da idade, já uma rodagem. Um exemplo, Dylan Borreiro, por exemplo. Seria uma boa para o América ou não, ô Lucas? Acho que depende do perfil, Paulinho. O América já fez isso em outras temporadas, já trouxe jogadores que tinham altos salários em grandes equipes que vieram para cá, não se encaixaram, não se dedicaram, e o América acabou rebaixado, endividado. Então, acho que depende muito de cada situação. Eu, particularmente, defendo mais o perfil de jogador que busca espaço no mercado, como o América fez ano passado, estilo Rodolfo, Ale, Ademir. A gente sabe que a realidade da Série A é diferente, que a exigência é muito maior, mas eu teria um pouco de cuidado, né? Entrevista recente até que eu fiz com o Salum, que já deixou o América, ele falou que o América não vai investir em medalhão, não vai investir em jogador só por nome, só pela equipe que tá. O América tem que ter muito cuidado. Aí entra naquela questão que a gente disse, que o tempo tá passando para o América lá e se demorar muito a reforçar, as opções vão ficar cada vez menores e piores, né? Mas eu acho que sim, essa questão principalmente do Bruno Nazário no Botafogo, um clube que foi rebaixado, um jogador que se destacou, né, relativamente no Botafogo, tinha feito uma temporada razoável também no Atlético Paranaense, experiência de Série A, o América foi, mapeou, garimpou e está conseguindo trazer. Tentou trazer alguns jogadores, o Fortaleza acabou atravessando, o próprio Ederson, que era do Cruzeiro, estava no Corinthians, né, Lucas Crispim do Guarani, mas eu acho que é esse trabalho do América, um clube que tem poucos recursos para disputar com as equipes que permaneceram na Série A, tem que ser muito criativo e, por que não, optar por esses jogadores embaixo em grandes equipes, mas ter muito cuidado com o perfil desses jogadores para saber se eles sim topariam o desafio de jogar uma Série A com a América, que é um clube que possivelmente vai lutar para não cair, ou então se vão ficar só encostados também, só recebendo salário. Vamos falar do Cruzeiro então nessa reta final aqui, vamos trazer o Felipe Conceição, treinador do Cruzeiro, que falou sobre o clássico já contra o América. Tem essa semana de preparação se o futebol não parar em Minas, né, Felipe? Vamos ver então o que ele falou. É o primeiro grande desafio nosso na temporada. É um time que
conquistou o acesso à Série A, um time que tem um trabalho a longo prazo, mas a gente está se preparando para isso. Esses 5 jogos em 14 dias e mais a pré-temporada, apesar de curta, nos está dando crescimento, nos está dando ensinamentos e que a gente vem corrigindo passo a passo, e temos agora uma semana de trabalho para se preparar bem para essa grande partida. Maravilha, tá aí então o Felipe Conceição conosco aqui no Abrindo o Jogo. Olha, o Thiago Fernandes, essa preparação do Cruzeiro essa semana aí, esse jogo passa a ser vital, né? Para o time do Cruzeiro aí, até para uma afirmação, né, Thiago? Passa a ser vital, Paulinho. O Cruzeiro que teve dificuldades em seus primeiros compromissos, assistir aos jogos do Cruzeiro nesse início de temporada, e o time encontrou muita dificuldade para render, ter um futebol minimamente razoável ali. Do jogo contra o Atlético, o Cruzeiro não foi tão bem, mesmo que tenha conseguido a vitória. O Cruzeiro conseguiu uma classificação contra o São Raimundo, o modesto São Raimundo, na primeira fase da Copa do Brasil. Depois de um empate por 1-1, o Fábio fez até algumas boas defesas e impediu que o Cruzeiro saísse até derrotado, talvez, naquela partida. Então, eu espero mais do Cruzeiro na temporada eu espero mais do Cruzeiro. Esperava mais do Cruzeiro nesse início de temporada. E acredito que o jogo contra o América é um grande teste para o Cruzeiro, realmente, como disse o Felipe Conceição. O Cruzeiro precisa apresentar um futebol bem melhor contra o América. Se o Cruzeiro consegue apresentar um futebol melhor, e mesmo que não consiga um resultado positivo, talvez um empate, ou até seja derrotado, enfim, mas que consiga pelo menos apresentar um futebol melhor e dar esperanças ao torcedor de que pode render nessa temporada, eu já ficaria um pouquinho mais satisfeito. Mas é claro, pelo tamanho do Cruzeiro, pela grandeza do Cruzeiro, o Cruzeiro é um time que precisa apresentar um futebol melhor e conseguir resultados melhores também. O Cruzeiro já, nesse início de temporada, além do empate que eu citei, que acabou servindo para a classificação na Copa do Brasil, mas é que é só um empate contra o modesto São Raimundo, o Cruzeiro foi derrotado pela Caldense em casa. E aí, vai me desculpar, por mais que não tenha torcida, o Cruzeiro não pode ser derrotado dentro de casa em um jogo de Campeonato Mineiro. Então, eu espero sim, Paulinho, que o Cruzeiro tenha um rendimento bem melhor ainda no decorrer dessa temporada. Porque esse início até aqui, para mim, é decepcionante. Ô Lucas, e para você essa questão do Cruzeiro também, tá devendo, tá te preocupando? Eu concordo com o Thiago, eu acho preocupante esse início de campeonato para o Cruzeiro, esse início de temporada. A gente sabe que o time passou por uma grande reformulação, é um modelo de jogo completamente diferente, que era utilizado pelo Filipão, vários jogadores chegaram, Felipe Conceição está alternando, está fazendo os testes, para mim esse é o momento sim de testar, né, que o clube tem essa margem, mas como o Thiago disse, principalmente comparando com os adversários que o Cruzeiro teve pela frente até o momento, o desempenho foi muito ruim. Claro que a gente não esperava que o Cruzeiro voasse, que goleasse todos os jogos, não é assim, mas é muito pouco que o Cruzeiro apresentou até agora no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil. Então o Felipe precisa buscar alternativas, mas o que vem transparecer nesses primeiros jogos é que falta qualidade para o time do Cruzeiro, Paulinho. Maravilha, estamos chegando ao final aqui então do nosso programa. Ô, Thiago Fernandes, tem alguma matéria bacana lá hoje do UOL lá, pessoal conferir? Hoje, Paulinho, eu coloquei ali uma questão da CBF, que é nesse estudo que você também teve acesso, sobre aquele rastreamento epidemiológico. Que aí a CBF tem controlado até como os jogadores estão dispostos no ônibus, né? Como eles se sentam nos ônibus de viagem, como eles se sentam no avião, com quem eles dividem quarto. A CBF orienta que os clubes fiquem em quartos, os atletas fiquem em quartos separados, individuais. Então, acho que essa é uma matéria legal. Essa matéria está lá no UOL. Divulguei hoje no meu Twitter. Quem quiser acessar e saber um pouquinho mais sobre como a CBF tem combatido a proliferação do novo coronavírus no futebol, está lá no UOL. Lucas, também com a gente do portal Hoje em Dia. Obrigado, viu, Lucas? Alguma matéria bacana lá hoje? Paulinho, estou voltando de férias hoje, né, num dia quente. Nós vamos fazer essa cobertura sobre os desdobramentos, esse possível adiamento, e já tem uma no ar lá do grande Alexandre Simões sobre o possível adiamento impactando na data do clássico e pode cair também em outra data marcante. Vale a pena conferir no portal Hoje em Dia. Maravilha, estamos chegando ao final. Perdeu Abrindo o Jogo alguma parte de hoje? Tem reprise às 11 da noite aqui com a gente. Fique ligado também pelo YouTube ou pela telinha da TV Horizonte. Gente,
É um prazer tê-los conosco mais uma vez aqui na companhia. Até amanhã, hein? Esse mesmo horário aqui, ó, 1 da tarde com você. Um abraço.